Oiê! Hoje nós vamos falar sobre os 7 principais utensílios para iniciar uma confeitaria a partir da cozinha da sua casa. Então, se alguém me perguntasse, Brenda, se você fosse para uma ilha deserta vender bolo, o que você levaria? Eu levaria esses 7 itens e mais nada. No final dos 7 itens, eu vou dar mais 3 itens de bônus, que não são tão obrigatórios assim, mas se você puder fazer esse investimento, vão te ajudar demais. Então, eu me chamo Brenda, sou confeiteira há mais de 6 anos e criei esse canal aqui para passar dicas diariamente de confeitaria. Eu queria compartilhar um pouco do meu conhecimento que eu adquiri ao longo desses 6 anos, então se alguém utilizar as minhas dicas para alguma coisa, eu já vou ficar muito feliz. Então vamos lá para o nosso vídeo. Como que vai funcionar? Eu vou falar a minha lista dos 7 itens obrigatórios de baixo para cima, de trás para frente, do menos importante até chegar no mais importante. E o número 1 é assim, muito importante, não tem como não comprar esse item. Então vou começar de trás para frente, do 7º até o primeiro item, e no finalzinho eu vou acrescentar mais 3 itens de bônus, que é só se você tiver um dinheirinho extra. Aí você faz o investimento, certo? Então, começando pelo primeiro item, que é um item de decoração. Quem nunca começou a pesquisar sobre confeitaria, logo se empolgou, achou lá um kit de bicos de confeitar super baratex da China, um pack de, sei lá, 200 milhões de bicos, comprou e depois viu que ou eles são todos iguais, ou nenhum vale nada, ou você não vai usar aquilo ali nunca mais na sua vida. Eu também já caí nessa cilada. Então a minha dica é, deixa de lado esse 1 milhão de bicos de confeitar de qualidade duvidosa e que você nunca vai usar na sua vida por esse bico aqui. Esse bico, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, é o bico 1M, tem o Wilton, esse meu é da Celebrate, que é o bico universal da confeitaria. Todo mundo tem que ter esse bico. E quem tem ele não usa os outros para mais nada, isso eu posso garantir. Eu tenho esse kit de bicos Baratex que eu comprei da China. Uso um ou outro a cada eclipse lunar, mas esse aqui eu uso sempre. Para pitanga em cima de brigadeiro, para fazer roseta no bolo, para fazer aquele topozinho nos copos da felicidade, nos bolos de pote, em cupcakes. É sempre esse bico aqui. Inclusive, eu prometo que eu vou gravar um próximo vídeo mostrando as 1001 possibilidades do bico 1M. Esse aqui é o bico campeão da confeitaria, então se você tem ele, você não precisa de mais nenhum. Compra dessas marcas porque elas são as melhores. E se vocês puderem observar, ele não tem emenda. E isso é muito importante para um bico. Quando você tem um bico, deixa eu procurar aqui outros bicos que eu tenho. Inclusive, não riam de mim. Antes de comprar o 1M, falei, aonde que eu vou dar 10, 15 reais num bico M? Eu sou uma pessoa canguinha. Então, achei no armarinho da minha cidade um lugar que vendia. Falei, parece com esse. Comprei. O efeito desse bico aqui, gente, é horrendo. Aí achei muito pequeno. Voltei lá nesse armarinho do Chino. Falei, não, tem que ser o maior. Achei pouco a frustração e comprei esse. Tudo isso para não ter que comprar um M. Só aqui já era o valor do 1M. Olha como eles são diferentes. Vocês estão vendo que tem essa emenda? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo que tem essa emenda aqui atrás, aqui na frente? Tem uma emenda do aço aqui, do ferro, e isso é horrível, atrapalha no desenho e acumula sujeira e enfim, é um horror. Vocês conseguem perceber a qualidade e a delicadeza desse bico e do frisado da ponta, conseguem? Olha a diferença, nem compara. Então aqui o barato saiu caro. Eu já tinha o meu pack de 2 milhões de bicos inúteis, achei pouco, comprei mais esses 2 inúteis que fazem um efeito horrível, porque tem que ter aqui um fechamento perfeito para poder o desenho sair bem certinho. Eles são muito abertos e esse aqui não, ó. Perfeito. Então, 7º item da nossa listinha de itens necessários para iniciar sua confeitaria é um item de decoração, que dá um efeito muito bonito. Anota aí, bico 1M. Só precisa dele, mais nada. 6º item da nossa listinha são
Tigelas, também conhecidas como bowls, são aquelas tigelas que a gente usa mesmo para os preparos, principalmente para preparar as massas. Quando você tem uma massa de método por adição, que é aquela massinha simples que a gente mistura líquidos, depois mistura secos, tudo ali na mão, você precisa de tigelas. E para tudo, você vai precisar de tigelas, para envolver cremes, para saborizar cremes, para tudo a gente precisa de tigelas. Então é bom que você tenha dos diversos tamanhos. E tem várias opções. Eu tenho aqui tigelas de vidro, tenho aqui essa daqui de porcelana, que é mais para ficar ali de enfeite, porque eu não uso, né? Uma pena, vai que eu derrubo isso, eu sou desastrada. E tem essas daqui também super simplesinhas que não precisa de mais nada além disso. Inclusive, como as outras que eu tenho são pequenas, eu sempre acabo recorrendo a essa. E isso aqui você encontra em qualquer loja super baratinho, né? Então, investe nessas tigelas dos mais variados tamanhos para você preparar aqui as suas massas e o que quer que seja. Então, tigela, sexto item da nossa lista. Se você tiver outro tipo de tigela, de alumínio, de inox, também são ótimas. Eu adoro as tigelas de inox porque elas são mais fáceis de lavar. Você joga uma água quente e tira todo o resquício de gordura. A de vidro também. A de vidro às vezes não é tão boa, por exemplo, você quer colocar aqui um brigadeiro para descansar, não é tão indicado, porque as tigelas de vidro, elas conduzem mais calor. Então, você joga aqui o brigadeiro quente, ela absorve a temperatura do brigadeiro e volta essa temperatura para o brigadeiro. Então, o brigadeiro fica aqui dentro cozinhando por mais tempo, por mais que a gente não veja, não tem nenhum fogo. O vidro, ele conduz mais calor para o brigadeiro. Então, se você quer colocar só o seu brigadeiro para descansar, sem dúvidas, dê preferência às tigelas de plástico. O quinto item da nossa listinha é uma panela de fundo grosso. As minhas estão ocupadas, então finge que eu tô aqui mostrando uma panelinha de fundo grosso. Mas enfim, são aquelas panelas que tem fundo triplo, fundo grosso e também serve aquelas panelas de, acho que é alumínio batido ou ferro batido, que elas são aquelas alumínio bem vivas e que você encontra nas feiras e tudo mais, maiores, menores, são ótimas. E a dica extra aqui na panela de fundo grosso é que para o brigadeiro não ficar aquele brigadeiro cheio de pelota dentro, a panela de fundo grosso é imprescindível. O fundo grosso distribui melhor o calor vai se espalhando de forma uniforme por toda a panela. Quando a gente tem uma panela de fundo fino, o calor fica concentrado ali na base e vai formando aquela casquinha. E aí você mexe, aquela casquinha solta, e aí quando você vê, seu brigadeiro já está todo empelotado. É por causa do fundo fino da panela. O calor interfere muito só na parte de baixo. Ele não é muito bem distribuído, ele fica concentrado. Então, as panelas de fundo triplo, que são aquelas mais bonitonas, da Tramontina e tudo mais, são mais caras, mas é um investimento que é para trabalho, então vale a pena. E outra dica sobre panela, tem uma panela de fundo grosso exclusiva para o seu trabalho com os doces. Gente, não faz sentido nenhum você compartilhar utensílios e uma panela onde você prepara feijão, arroz, frita o bife e depois vai lá e mexe o seu brigadeiro. Doces e chocolates, eles puxam muito o sabor e gosto e cheiro das coisas que estão ao redor. Por isso que às vezes é tão chato a gente usar uma geladeira compartilhada em casa, porque os doces absorvem muito o cheiro e o gosto. Às vezes não tem como, então mantenha ali a limpeza direitinho da sua geladeira, tenta deixar tudo mais separado possível, porque eles adquirem sim sabor e cheiro das coisas salgadas que estão ali ao redor. Por isso é muito importante você ter uma panelinha exclusiva para mexer os seus brigadeiros e para fazer os seus doces. Se possível, tudo exclusivo. Se não é possível, faz o máximo de exclusividade que você puder. Fechou? Quarto item importantíssimo para quem vai entrar para o ramo da confeitaria. E esse item vai depender muito do tipo de negócio que você quer desenvolver. Antes da gente iniciar na confeitaria, primeiro a gente define com qual material, qual produto que a gente vai querer trabalhar, certo? Não é depois, não, é antes de comprar as coisas. Primeiro você define, o que eu vou fazer? Vou fazer bolos confeitados, altos, festivos, de aniversário, fazer bolos no pote, vou fazer caseirinhos, bolo vulcão,
Primeiro você decide e depois você vai lá comprar. Primeiro você decide e depois você vai lá comprar o quarto item, que são as formas. Essas formas serão compradas de acordo com o produto que você vai comercializar. Então, eu aqui trabalho com bolos altos, estruturados, bolos festivos, e uso muito essas formas altas de 10 centímetros de altura. Essa daqui tem 15 de diâmetro. E aí, de início eu comprei a de 15, que é a que normalmente mais sai. E depois comprei mais uma de 20, tem uma de 10, que eu uso muito pouco, e tem uma de 25. Tem pouquíssimas formas. Algumas eu ganhei, mas essas altas assim que eu comprei mesmo, poucas. Estou comprando mais agora. Se você vai fazer bolos altos, formas dos mais variados tamanhos. Se você vai fazer um bolinho vulcão, forminhas de bolo vulcão, lisas. Essas forminhas aqui mais trabalhadas, um pouquinho mais caras também, formas antiaderentes, desenhadas. Isso aí o que vai mandar é o seu tipo de produto e o seu bolso. Se você tem mais dinheiro, invista mais em mais variedade. Se você não tem tanto dinheiro, invista no que você pode com as condições que você tem. E não tem essa de inventar desculpa, não tenho dinheiro para comprar aquela forma cara, então vai, mulher, compra mais barata. Larga de mimimi, compra mais barata e vai, só vai, não fica inventando desculpa não. Vamos lá pro terceiro item mais importante. Vamos lá pro terceiro item mais importante para comprar, que são as espátulas. Espátulas são itens muito importantes. Deem preferência para essas todas de silicone maiores. Eu aqui tenho 880, ou toda de silicone que eu gosto, pequena, ou de madeira que eu não gosto e grande. Mas existe sim espátulas todas de silicone com a ponta maior, inclusive preciso e tô enrolando um tempão e não compro. Mas é isso, né? Essa daqui serve, então pra que eu vou gastar? Enfim, espátulas de silicone. Para mexer brigadeiro, gente, não tem outra alternativa. A de madeira não é liberada, inclusive, pelos órgãos regulamentadores, porque a probabilidade de desenvolver mais micro-organismos e bactérias na madeira é muito alta, então não é aconselhada aquela colherzona toda de madeira que se usava antigamente. A espátula, principalmente essas que tem esse formato pontudo, isso aqui não é à toa não, gente. E quando saiu isso aqui chamava pão duro e era a espátula da minha vida, porque eu, como uma pessoa canguinha, raspo ali tudo no cantinho da panela. Quando eu comecei, eu morava numa república e eu vendia doces na faculdade. E aí as meninas que moravam comigo ficavam, vai ter panela pra eu raspar, que não sei o que. Depois que eu descobri isso aqui, o pão duro, que virou meu apelido, pão duro, não tem nada pra ninguém raspar, gente. Isso aqui vai no cantinho, raspa tudo. Acabou essa história de rapar panela. Porque com isso aqui é aproveitamento total. Tudo que você faz, você vende. Não tem desperdício nenhum. Não sobra nada na panela e nem sobra nada pra ninguém rapar. Então, invistam na espátula, isso aqui é muito importante, tem que ter, não tem como fugir. Segundo item da nossa listinha, que também é um item muito importante, que é o fouet, ou batedor de arames, como chamam por aí. Esse meu é meio vagabundinho, colorido, a gente adora comprar essas coisinhas que são vagabundas e coloridas, são mais bonitas do que úteis. Então invistam no fouet todo de alumínio, todo de aço, ou aqueles da base muito mais resistente, porque aguenta mesmo o tranco. Às vezes você tem uma massa mais pesada, uma massa amanteigada. Isso aqui, ó, faz isso, enverga, você tá mexendo a massa, ele vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Isso aqui solta, é um caos. Então invista num melhor. Isso aqui é muito importante. Às vezes a gente quer fazer uma massa e envolver a farinha com a espátula. A espátula meio que empurra os ingredientes, empurra sem homogeneizar. Isso aqui é que homogeneiza a massa, porque ele vai adentrando toda a massa e mistura e encontra blocos de farinha, ele bate, quebra, enquanto que a espátula empurra o bloco de farinha. Então acaba que você faz muito mais esforço em homogeneizar uma massa com espátula, e isso é péssimo, porque depois que você adiciona a farinha de trigo, você tem que mexer o mínimo, senão você ativa o glúten da farinha de trigo e aí resulta numa massa dura, seca. Enfim, ó o que eu falei. É uma droga isso aqui. Na massa, a partir do momento que você inclui farinha de trigo na massa, é mexer o mínimo para não ativar o glúten. Então, a espátula acaba que você faz um trabalho
muito mais demorado, que ele vai empurrando os grumos para lá e para cá, para lá e para cá. Isso aqui vai quebrando os grumos e deixando tudo mais homogêneo. Então, invistam num fouet de qualidade, não sejam canguinhas como eu. E agora, o nosso item, o deus ou deusa da confeitaria, que não pode faltar em hipótese alguma. E isso aqui te economiza muito tempo e te economiza muito dinheiro. A maioria das pessoas que erra na confeitaria porque não tem esse item, muita gente ainda resiste em comprar isso, tenta apelar para outras alternativas e vou dar logo spoiler. Tenta apelar para medidor disso, medidor de xícara, medidor de líquido. Gente, nada disso faz sentido quando você tem essa belezura aqui, que é uma balança. Essa aqui é a rainha da confeitaria. Confeitaria é sinônimo de precisão e não existe precisão se não tem uma balança. Então é um investimento super necessário e não é à toa que é a número 1 da nossa lista. Para a balança, você tem medidas exatas e receitas exatas. Não dá margem para o erro. Então, priorizem receitas que estejam em gramas. Inclusive os líquidos. As minhas receitas, os líquidos, água, leite, suco, o que for, tá em gramas. Para não ter que estar fazendo essas conversões de litro para grama, não sei o que. Tá tudo em grama. Eu peso tudo e isso diminui muito a margem de erro. Por que que a maioria das receitas que a gente pega de outras pessoas dão errado? Primeiro, porque às vezes a medida de xícara que a pessoa utilizou não é a mesma medida de xícara que você tem na sua casa. Então não é porque fulano falou uma xícara que é qualquer xícara. Existem xícaras gigantescas. Eu aqui mesmo tenho 1 milhão de tipos de xícara. Deixa eu pegar isso. Quando alguém diz uma xícara de farinha de trigo, o que é uma xícara? As xícaras que eu tenho em casa. Isso é uma xícara? Ou essa xícara? E tem também essa xícara. Olha só a diferença. Como é que eu vou saber qual é a medida? Que raio de quantidade de xícara é essa? Então, a medida universal, a xícara, o tamanho universal de xícara que se usa em receitas é a de 240 ml. Então, se você tem esse medidor que simula a xícara de 240 ml, ok, aceitável, se você tem um medidor. Agora, se você não tem um medidor de xícara e cada dia a pessoa do vídeo usou essa xícara e você em casa fez essa xícara, ferrou. A receita vai dar errado. Tá totalmente desbalanceada. Então, por isso que é bom ter o padrão. Balança, além de ser sinônimo de alegria e liberdade, é sinônimo de padrão. E é isso que a gente quer. A gente não quer que hoje o bolo dê certo e amanhã o bolo dê errado, né? Isso causa muita frustração, porque a gente quer que dê certo todos os dias. E a balança possibilita isso. Eu sempre vou levantar a bandeira da balança. Inclusive, quando eu me mudo de casa, me mudei de país, a minha balança vai na mala. Porque para não ter isso de que, tenho que ir atrás de uma balança, que difícil, que caro. Não, minha balança vai comigo para todos os meus lugares. Onde eu for, a minha balança vai atrás. A minha que eu tinha quando eu fui para Portugal, levei para Portugal e lá comprei essa outra que veio junto comigo. Então, aqui a gente encerra a nossa listinha de 7 itens indispensáveis para iniciar a confeitaria. Mas eu tenho mais 3 itens de bônus, que é só se você tá com aquela graninha extra. Eu sei que quem é iniciante tá com a grana apertada, mas assim que você conseguir fazer, juntar uma grana com esses itens, você já vai fazer esses novos investimentos, que com certeza vão agregar muito para o seu negócio em casa. E então, o primeiro item para o caso de você trabalhar com bolos festivos, bolos de aniversário, é ter uma bailarina. A bailarina ajuda muito a decorar os bolos, porque ela vai aqui girando, girando e você vai espatulando. Até para montagem do bolo, a bailarina é ótima. Você tem aqui uma base giratória e aqui ela vai girando em cima. Essa também eu trouxe de onde eu morava. E ela é ótima, de madeira e um giro infinito, ó, não para. Eu amo essa bailarina, não sei o que vai ser de mim quando ela parar de funcionar. Então, esse bônus é só se você faz bolos confeitados. Se você só trabalha, por exemplo, com bolo de pote, não faz muito sentido você ter uma bailarina. Às vezes ajuda ali para você estar fazendo uma linha de produção, você gira, você faz um, gira, faz outro, gira, faz outro.
mas não faz muito sentido, né? Deixa em cima da mesa e pronto, e faz sua linha de produção. Então, bailarina ou base prato giratório se você trabalha com bolos confeitados. Se você trabalha com bolos confeitados, é indispensável quando você tiver uma graninha extra. Pro início, dá pra se virar sem, mas depois que você tiver uma grana extra, a bailarina ajuda se você faz bolo de aniversário, porque dá um espatulado mais liso. Outro item é a batedeira. Eu tenho aqui a minha. A batedeira ajuda muito. Essa é planetária, mas pode ser aquela de mão mesmo. Pro início, por exemplo, se você trabalha só com brigadeiros enrolados, uma batedeira não faz sentido. Mas se você faz bolo, se a sua massa pede claras em neve, é muito difícil e trabalhoso montar uma clara no braço. É possível, é possível. Vai ficar com um braço maior que o outro? Vai. Mas ajuda. Dá pra fazer na mão, mas a batedeira ajuda muito. A depender do seu método da massa, se você faz uma massa por adição, a batedeira não vai fazer tanta diferença se você faz a massa na mão. Mas até uma massa que você faz na mão, você pode deixar de gastar o seu braço e gastar a batedeira. Bota ela aqui no 1 só de misturar, velocidade 1 só para misturar e vai fazendo aqui sua massa por adição. As minhas massas por adição, que dariam para ser feitas na mão e que eu já fiz muito na mão, eu faço hoje na batedeira velocidade 1, que é só para misturar. Mas, por exemplo, se você faz um bolo de pote, você quer fazer um mousse, vai usar um chantilly, um creme de leite fresco, vai montar um chantilly, você precisa de uma batedeira. Se você vai fazer uma clara em neve, um merengue, um suspiro, vai precisar de uma batedeira. Pode iniciar com aquela de 2 garfos mesmo, aquela simplesinha. Tudo que essa daqui faz, a outra faz também. Com um pouco mais de trabalho, mas faz. Então, sem desculpa, sem botar na sua mente que você precisa de uma batedeira planetária sem poder pagar. Se você não pode pagar, então não é ainda o momento. Vai na mais simples. Se você também não tem dinheiro para comprar a mais simples, vai fazendo na mão, priorize preparos que podem ser feitos na mão, no liquidificador, mas o que não dá é para ficar parado esperando que a batedeira linda, maravilhosa caia do céu. Não vai cair, então primeiro você parte para a ação, junta ali um dinheirinho e assim que tiver com caixa folgado, sem muito aperto, aí você vai fazendo os novos investimentos. E 10º item, terceiro do nosso bônus, é um investimento maior, mas que eu gosto muito, que é o forno elétrico. O forno a gás supre muito bem para quem vai fazer bolos e única e exclusivamente bolos. Se você vai só fazer uma massa para um bolinho caseiro, para um caseirinho, se você vai fazer bolo de pote, se você vai preparar massa para bolos de aniversário, assar cupcakes, esse tipo de coisa, o forno a gás ajuda super, ele faz todo o serviço, um pouco mais lento, mas faz. O que eu não gosto muito do forno a gás é que ele geralmente não assa por cima. Ele vem aquele calor, aquela temperatura sempre por baixo, então acaba que as coisas ganham muita cor embaixo e em cima ainda tá muito cru, demora muito. Se eu quero preparar bolachas, suspiros, coisas que eu precise de temperatura por cima, é muito difícil, às vezes impossível. Hoje em dia já deve existir forno a gás com tostador elétrico em cima, mas penso eu que deve ser muito mais caro do que um forno convencional a gás, desses que a gente tem em casa. Eu aqui tenho um forno a gás normal, daqueles que a gente tem que ter um fogão em cima, o meu normalzinho de 4 bocas, e quando eu quero assar só bolo, no início inclusive era só ele que eu usava. Eu usava só o forno a gás, mas hoje em dia, às vezes eu quero preparar uma bolacha, pães, eu sou doida por fazer pão, amo. E eu preciso desse calor por cima, ele é bom para dourar as coisas, traz mais cor, fica pronto mais rápido, porque distribui melhor o calor vem de baixo, vem de cima, e aí é perfeito. Quando eu faço pães, por exemplo, para fazer aquela casquinha em cima, é ótimo, o forno a gás não me permite isso. Até no almoço do domingo, quando você quer fazer uma lasanha, quem não gosta daquela lasanha super douradinha em cima, com queijo borbulhante? O forno elétrico com um dourador por cima dá aquele efeito assim. O forno a gás, meu Deus, você deixa lá a bicha pelo menos 1 hora e ela ainda sai branca. É triste. Eu prefiro o forno a gás justamente por isso, pelo dourador, pela praticidade e como a energia e o gás estão caríssimos, acaba que um substitui o outro. A nível de gasto e de consumo, eles estão quase iguais. E tem também o Master Blaster, forno com a ventoinha, que é o forno com convecção.
Isso aí já é conversa para outra história. É muito mais caro e aqui no Brasil é muito mais difícil. Fora é muito mais comum, quase todos vêm com a convecção. Mas aqui é mais para os fornos convencionais não, profissionais, que é aquela ventoinha, um ventiladorzinho mesmo que fica no fundo do forno, aquilo distribui o calor por todo o forno com perfeição. Não tem essa de ficar, deu meia hora, você vai lá, gira, porque o fundo assa mais do que a frente. No meu, até o meu elétrico, eu já posso identificar que um lado assa mais que o outro, que o fundo assa mais que a frente. Então, passado um tempo, eu venho, giro a forma para que ele asse perfeitamente. Um forno com convecção, ele não tem essa de ficar girando. Ele já distribui toda a temperatura de forma homogênea e tudo assa por igual. Mas é o preço muito mais elevado. Então, tudo vai depender do seu bolso, do tipo de produto que você comercializa. Bote na balança o que é que vale mais a pena agora, o que é que você pode esperar mais um pouquinho. Mantenha calma, os pés no chão, não se agonie, não fique inventando pretextos na sua cabeça de que antes da forma, antes da tigela, eu vou gastar tudo numa batedeira. Não faça isso, isso é coisa pra gente desesperada, amadora. Siga as minhas dicas, segue essa listinha de preferência e não tem nada aqui que você diga que, ai meu Deus, caríssimo. Não, tudo tem a versão mais cara e tudo tem a versão mais barata. Tudo isso quem vai escolher aí é você, de acordo com a sua realidade. Certo? Gostaram das dicas? Será que esqueci alguma coisa? Algum outro utensílio que é muito importante eu deixei passar batido? Escreve aqui nos comentários e quem sabe eu traga mais uma listinha atualizada dos utensílios mais importantes para quem quer iniciar na confeitaria. Aproveita e já deixa o seu curtir no vídeo. Diz aqui também nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, de dicas, o que mais que você quer ver por aqui. Eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários e tenho esse feedback de vocês, porque isso motiva a produzir ainda mais conteúdo. Quer dizer que vocês estão gostando e que de alguma forma esse conteúdo está servindo para mudar a vida de alguém. Então não deixe de curtir, de comentar, certo? E manda para suas amigas confeiteiras. Eu aposto que também vai ajudar muito as suas amigas, a sua vizinha. Então compartilha para todo mundo e até a próxima. Beijo!